Doutor Elon Nunes, defensor lá da primeira Defensoria de Família. Tudo bem com o senhor, doutor? Beleza, meu amigo. Vamos junto aí. Vamos lá, a gente sabe que a área de família é, se não a campeã, uma das campeãs em termos de demanda para a nossa defensoria. É a campeã. Né? E eu acho que é assim no Brasil inteiro, a gente né? passa mais do que 70% dos atendimentos está com a gente, né? Muita gente com problema de família para resolver e pedindo ajuda da defensoria. E aí tem aquela questão que, assim, aflige muita gente tem dúvida, né? O amor acabou, o casal se separou, tem filhos ali na relação. E agora? Com o que o casal tem que começar a se preocupar para poder fazer isso da maneira mais pacífica e justa para todo mundo? É que, na verdade, a gente precisa compreender que a noção de família ela ainda foi muito atrelada, e até quando a gente ouve nesses debates aí sociais, né, a família tradicional, se existe isso ou não, sempre atrelado a ideia de família para a conjugalidade, para o casal. Mas, na verdade, o que as pessoas precisavam compreender é que a família, a conjugalidade, é apenas um dos aspectos da família. Porque, além da conjugalidade, que é aquilo que forma o par, que forma o casal, também existe a parentalidade. Porque a relação entre pai e filho, entre mãe e filho, entre irmãos e irmãos, também é família. Uma família pelo critério, pela perspectiva da parentalidade. Então, quando esse amor aí acabou, Zé, que a gente pode perceber é que, na verdade, as pessoas agora vão viver um novo momento. Porque a separação do casal não é o fim da família. Exatamente. A separação do casal é o que vai encerrar ali a conjugalidade. Mas se existem filhos, é necessário compreender que existe uma outra dinâmica que, quem sabe, até aquele momento andava esquecida, que é a perspectiva de família a partir da parentalidade da criança. Essa dura para sempre. Já tem um primeiro grande insight aqui para a gente, né? Então, a gente tem que deixar claro que está se falando de conjugalidade, família, essa daí é para sempre, né? Essa daí não tem como fazer um divórcio familiar ou da família. Com filhos é mais difícil esse processo de separação, ele é mais complexo por envolver ali, né, uma terceira, quarta ou quinta pessoa? Talvez não era para ser, porque se as pessoas tivessem a compreensão clara que os filhos não são um mero enfeite, um objeto, um acessório da relação familiar, mas que elas também ocupam seu espaço como sujeito de direitos, como merecedores de proteção, as pessoas já teriam uma compreensão desde o plano da parentalidade, quando vem ter um filho, e compreender que a partir daquele momento a conjugalidade pode acabar, mas o filho deve ser protegido. Essa relação ela deveria estar ali, também ter uma demarcação muito clara. Então, quando você me questiona, fica mais complicado? Não é por ter filho, mas é porque as pessoas não perceberam que existe uma família além do casal. Quando existem filhos. Os filhos ainda não foram visíveis para essa relação. Me diga uma coisa, sempre foi da área de família? Não, passei pelo criminal, passei pela fazenda pública, e aí depois a gente chegou, né, no interior era tudo clínico, e aí chegamos na família. E com família, o senhor está lidando há quanto tempo já, na Defensoria de Família? Desde 2015, 7 anos aí. 7 anos tem bastante tempo, né? É uma área que o senhor gosta? A gente família. Se identifica, a gente chama a atenção que a gente não escolhe o direito de família. O direito de família ele acaba escolhendo a gente. O direito de família ele exige de nós uma melhor empatia. Porque se colocar no lado do outro e se deixar de julgar, exige para a gente uma sensibilidade, uma empatia, mas uma perseverança. Porque os casos, embora muito semelhantes, muito próximos, cada caso ele existe uma particularidade única. Para aquele assistido que chega para nós na defensoria, embora nós tenhamos 40, 50 atendimentos diários, embora nós tenhamos uma centena, nós precisamos compreender que para aquele cidadão que chega à defensoria, aquele caso na vida dele é único. E mexe com o coração, mexe com situações da vida dele que são muito próximos à sua construção de personalidade, que é quem eu sou, marido de quem, esposa de quem, pai de quem. Não é um processo meramente de uma indenização, como eu atuei no juizado especial, uma indenização com uma companhia aérea. Aquele litígio que vai se resolver e passar. Não é uma briga de muro, de vizinho. Mas essas questões elas acabam se perpetuando, são situações que são continuativas. Então precisa ter do defensor essa empatia para atuar, mas a perseverança para todo dia, quando chega aqui na defensoria, entender que não é um dia repetido, todo dia tem uma novidade. Todo dia a gente aprende, vive uma coisa nova. Desses anos todos, as centenas, talvez
milhares aí de pessoas de assistidos que já passaram aí pelo seu atendimento, dúvida que chega com muita frequência. A gente tem uma dificuldade ainda no Brasil, é importante, né, por exemplo, a Defensoria estabelecer esses espaços de educação em direitos, porque o grande problema que nós temos hoje é que as pessoas hoje elas não vêm com uma dúvida. A gente precisa entender hoje que as pessoas no Brasil, a gente passa por essa crise, né, que é de as pessoas acharem que sabem. Então, já chega ali com a receita. Com a receita pronta, porque ouviu de alguém, viu na internet, e etc. e tal. Há uma grande vantagem desses instrumentos, mas é necessário a pessoa pensar e compreender que aquilo não é suficiente, aquilo é um ponto de partida para ela se esclarecer. Então, hoje, eu consigo analisar que um dos grandes papéis da Defensoria Pública é desconstruir mitos. Desconstruir mitos que foram construídos. Então, as pessoas, quais são as principais dúvidas? Não, são mitos que chegam para nós. Então, vai embora uma lista aí de situações que a gente acaba se percebendo. E quando a gente senta para conversar com o assistido, ele se redescobre. Porque agora ele compreende que ele veio com um mito que precisa ser reelaborado para que a gente possa construir, quem sabe ali, um acordo ou até mesmo nem demandar judicialmente. Mitos e verdades com o Dr. Elon Nunes agora. Vamos lá. A guarda do filho, da filha, é sempre para a mãe. Mito ou verdade? Isso é um mito, né? Isso aí é uma questão que nós precisamos superar há muito tempo. Na verdade, quando se criou a palavra casamento, patrimônio vem da função patriarcal do homem. E quando muita gente, até na igreja a gente ouve, né, o casamento com a ideia de matrimônio é que vem da mãe. Então seria a função do homem prover, cumprir as questões patrimoniais, e isso estava satisfeito dentro da sociedade, e a da mãe o quê? As coisas do lar. Matrimonial. E o que era? Tudo que não fosse prover. Essa questão ficou conquistada e muitas vezes até muitas mulheres não perceberam ainda que deve ser dado o avanço, que hoje é perfeitamente possível o homem paternar, cumprir questões que hoje não é mais um status legal, não é mais um dado. As necessidades econômicas hoje fazem que homem e mulher estejam no mercado, e essa leitura ainda de achar que a mãe pode até parecer graciosa, mas perceber que isso vai violar depois a própria autonomia, porque quando ela precisar do pai, ela, olha, eu fui construído assim, você me proibiu, e isso muitas vezes, eu fiz um atendimento hoje que a adolescente hoje tem 15 anos, não fala com o pai, mas o pai tem mais de 7 anos que não fala com a criança. Então hoje ele diz, a criança não fala comigo, ela não fala. Aí eu disse, mas é natural, quem está 7 anos distante de uma adolescente, de uma criança, ela viveu os momentos mais intensos da vida dela afastada do pai, é natural que ela não tenha esse convívio, é natural. Agora, essa ideia porque foi construída antes de quê? Lá na época da separação, a mãe impediu o pai de ter acesso por causa dessa frase. A mãe é que tem que criar, vai ficar com a mãe. Mas isso hoje, a gente está gravando aqui, passando um pouquinho o Dia dos Pais, a gente percebe que já está superado. Alguns homens já descobriram a paternidade. E quando os homens compreendem que a paternidade não é um dado biológico, mas que é uma relação que se dá a construir, isso já começa a mudar. Há uma esperança. Ou seja, é de igual para igual. Sim. A disputa, eu vou chamar assim, não tem um privilégio, enfim, perante o juiz, aparentemente, pai, mãe... Não tem, inclusive, há um enunciado agora de junho, dizendo que até a criança de tenra idade, a fixação da guarda pode regulamentar a convivência. Traduzindo para quem está assistindo, tem 3 meses, 6 anos, ainda amamenta, o pai ainda não pode conviver. Não, quem sabe, ele ainda não dá, e isso é uma questão de conscientização, ele ainda não tem muitas vezes como dormir em uma casa separada com a criança. Mas ele pode conviver, até porque ele passando os 6 meses da criança, que são aqueles 6 meses iniciais e etc., a criança já começa a desenvolver um primeiro terceiro. E é ideal que o primeiro terceiro seja o pai, a primeira figura que vem ali adentrar naquela relação que ela teve com a mãe desde a gestação. Vamos lá, para mais um mito ou verdade. A criança precisa ter um único endereço, uma casa específica. Essa é uma outra desconstrução. Até 2008, nós não tínhamos a figura da guarda compartilhada na lei. E em 2008 ela foi criada por muita força dos psicólogos, assistentes sociais, que era a ideia de compartilhar a convivência. Mas isso, lamentavelmente, o nosso Código Civil ele não traduziu na expressão correta. E ele ainda trouxe a ideia de guarda como se fosse uma responsabilização conjunta. Quem joga no Google vai observar essa expressão. Mas, na verdade, a responsabilização conjunta dos pais, ela não vem da guarda. Ela vem da função parental, ela vem do poder familiar
por eles serem pais. Eu tenho hoje um pai ou uma mãe tem a guarda da criança ou é responsável da criança, não é porque tem a guarda, é porque é pai, é porque é mãe. Então, diante disso, passou-se a discutir a partir de 2013 a fixação, né, a possibilidade de juiz fixar a guarda compartilhada independente de acordo. Mas só o que acontece? Isso passou a ser fixado, mas ainda ficou lá assim, ó, fixando o domicílio da criança. Agora me diga uma coisa, sendo fixado qual domicílio? Na grande maioria dos casos, embora a guarda compartilhada, o domicílio de quem? Da mãe. Então a gente percebeu que nós fizemos todo um aparato, fizemos toda uma volta para falar em guarda compartilhada, em compartilhamento entre o pai, mas acabou fixando o quê? Um domicílio. Moral da história, ela tinha um nome de guarda compartilhada, mas continuava sendo o quê? Unilateral. Piorando ainda, Zé, porque as pessoas que não ficam com a guarda, elas têm o direito de fiscalizar. E é tão bom fiscalizar quando a gente não tem que conviver. Aí vira o fiscal e o fiscalizado. E a criança então, no meio. Fica ali só, então fica numa situação ali muito confortável, em dizendo que não cuida direito, que saiu para a festa, que está fazendo faculdade agora, e a criança ficou lá. Mas o senhor quer conviver? Não, só quero cumprir. Então essa é uma situação que ela também precisa ser superada. Então hoje, nós compreendemos que não é fazer a criança de um cigano, também advertir isso. A criança, como um sujeito de direitos, ela merece ter uma rotina, ela precisa sentar e organizar a vida dela, ela precisa ter um norte de alguma coisa em regulamentar a convivência, que esse é o grande desafio que a gente tem que passar. E esse negócio de visita livre, né? Isso é uma coisa tão bonita, mas é que isso revela a desorganização do casal, porque a gente tem que regulamentar a convivência da criança, minimamente ela saber onde está. E se ela tem pai e mãe, deve-se sim fixar ali não um domicílio, mas fixar uma regulamentação da convivência, até para que a criança possa crescer num aspecto democrático. Então, a moradia, a dupla residência da criança não viola. Se ela é bem trabalhada, se ela é bem arrumada. A guarda compartilhada não é ela que destrói, não é ela que compromete o crescimento saudável da criança. Mas muitas vezes os pais, por não ter uma sensibilidade e não ter uma disposição em compartilhar a convivência, é que vai trazer o problema. O problema não está no instituto. O problema muitas vezes está em nós. Vamos falar o seguinte, então assim, guarda compartilhada, só para a gente, né, traduzindo aqui em miúdos, a guarda pode ser compartilhada, mas a responsabilidade, enfim, ela independe de lei. Se você é pai, se você é mãe... A responsabilidade decorre do poder familiar, do fato de ser pai, e a guarda compartilhada, que é a nossa grande regra, o que ela quer, na verdade, estimular os pais? A compartilhar a convivência. A convivência. A convivência. Perfeito. E aí, quando a gente fixa um domicílio, a gente acaba contrariando a ideia que a gente está. Se a gente quer compartilhar a convivência, vai compartilhar domicílios. E a criança precisa entender que a casa do papai é a casa dela. Sim. A casa da mamãe também é a casa dela. E isso fica muito interessante quando os pais descobrem isso. Mitos ou verdades? Existe esse percentual fixo de 20%, 30%, enfim, quando a gente fala de pensão alimentícia, de alimentos, ou não? Isso vai ser estipulado... Mais um mito que a gente está desconstruindo, né? Então, olha só, quando a gente observa, né, a lei, ela não fixou em percentual. A ideia que deve existir é que, pelo menos pelo artigo, eu não vou falar o juridiquês aqui, né, mas lá no Código Civil, no 1694, ele fala que o juiz deve levar em consideração, o sistema de justiça, ele deve levar em consideração a possibilidade de quem paga e a necessidade de quem precisa. E alerta, levando em consideração que foram os dois que fizeram, a possibilidade e a necessidade é presente tanto para quem está com a criança, na maior parte do tempo ou não, quanto para o pai, porque deve existir um terceiro aspecto, que a gente chama de trinômio, que é a proporcionalidade. Quem ganha mais, dá mais. Quem ganha menos, dá menos. Então, muitas vezes, um pai que tem uma remuneração muito melhor do que a mãe, ou vice-versa, chega para nós e fala assim, quanto é que deu as despesas da criança? Eu quero pagar a metade, e a outra metade é dela. Não, se nós temos configurações econômicas diferentes, nós vamos calcular o valor observando a proporcionalidade. Quem ganha mais, dá mais. Quem ganha menos, dá menos. Então, existe esse aspecto e aí também nós vamos trabalhar com outras situações. A necessidade de uma criança de 5 anos, ela existe. Mas o que acontece? Todas as crianças de 5 anos hoje, elas têm a mesma necessidade? Não, a gente pode presumir que tem a necessidade. Agora, o valor, não. Uma pode ter um autismo, a outra pode precisar de um remédio, a outra pode ter uma necessidade escolar, e isso vai levar em consideração um outro valor. Eu falei de necessidade.
A possibilidade está relacionada a quem paga. Não é um percentual que a gente foi criando costumeiramente, mas que ele não é absoluto. Se o pai está comendo ali um churrasquinho na sexta-feira, etc., o filhinho vai comer churrasquinho. Mas se o pai come sushi, come um rodízio, come um churrasco bacana na sexta-feira, a criança, por questões lógicas, merece comer. E esses alimentos, permita-me dizer, eles devem ser interpretados da maneira mais ampla. Os direitos fundamentais, eles são compreendidos de forma ampla. Vale dizer, a gente acha que os alimentos é um pacto de miséria. Não é uma obrigação franciscana, onde a criança só é para comer e etc. Muitas vezes o assistido chega aqui, eu ouvi dizer que a mãe, no dia que recebeu a pensão, levou a criança para o shopping. Mas a criança merece algum dia passear no shopping. Isso é salutar, não há nenhum problema. Porque muitas vezes esse dinheiro é para passear. Um dos grandes momentos da vida do ser humano enquanto criança é esse, é brincar. Esse aspecto lúdico que vai dar espaço para a criação, para o desenvolvimento da criatividade, para o imaginário, né, para descobrir a arte e tantas questões que ela vai precisar depois no exercício da profissão. Vou começar a estabelecer aqui alguns cenários. Vamos supor que tem um casal ali, o homem e a mulher, se separam e tudo, o homem alega que está desempregado, mas aí está um processo ali de guarda, alimentos e tudo. Num caso desse, né, a pessoa que não vai ficar, de fato, com a guarda do filho, e essa pessoa é desempregada, ela, de alguma maneira, ela pode ser liberada de pagar a pensão ou não? Ela vai ter que dar o seu jeito e pagar. É importante esclarecer uma coisa. A necessidade do menor de 18 anos, da criança, é presumida. A gente não precisa provar que uma criança precisa comer. Ponto. A gente não precisa provar que uma criança precisa ir para a escola, estudar. São necessidades que são presumidas. Mas o STJ e a jurisprudência brasileira, junto com a doutrina, também tem estabelecido uma outra premissa. O desemprego não afasta o dever de alimentar. Veja bem, você é jornalista, tem os dados aí mais fiéis que eu. Nós temos hoje no Brasil aproximadamente 40 milhões, 20% da população em exercício de atividade autônoma. Então, são pessoas que podem alegar e sustentar que estão desempregadas. Elas, por si só, por essa situação, estão afastadas do dever de alimentar? Não. Num conflito de direitos humanos, num conflito de necessitados, vai prevalecer a criança. E aí está na hora desse que está desempregado arrumar algum jeito de trabalhar. Claro que a gente não vai violar a sua dignidade, nós não vamos colocar a faca no pescoço e etc., mas tem que se perceber que também há uma responsabilidade. E a autonomia, ela anda junto com a responsabilidade. A liberdade anda junto com a responsabilidade. Então, aquele que fez o filho deve ser compelido, de alguma forma, vai fixar um valor mínimo ali. Esse argumento de, mas eu não tenho dinheiro, eu não sou empregado, para o juiz não vai colar. Não vai. A justificativa vai muitas vezes ocorrer lá, e você pode, para minorar, de uma incapacidade laboral. Uma situação que você sofreu um acidente que tornou incapaz de trabalhar e etc e tal. Houve uma situação, sim. Agora, o simples fato de você chegar e dizer que está incapaz, né, impossibilidade porque está desempregado, essa já é bom advertir. Essa não vai colar, já que a gente está num espaço bem formal aqui. Mas esse caso, aí o juiz vai fixar quando está desempregado em patamares, em percentuais relacionados com o salário mínimo. Porque aí, pelo menos, a gente fixa ali uma ideia que a pessoa vai ter que, entre aspas, correr atrás. Existe ali, pelo menos, né, um ponto de partida. Vamos lá, vamos falar de aspectos culturais, né? Culturalmente, aqui em Manaus, pelo menos, a gente pode dizer que o mais comum, a regra, geralmente, é o homem pagar pensão para a mulher, que é quem fica com os filhos. É o que acontece na prática. Corriqueiramente, se as guardas hoje ainda são as convivências, a criança ainda tem o ponto de referência da mãe, o homem acaba pagando, até pelo culturalmente da nossa sociedade. Exatamente. Levando em consideração essa cultura e todos esses aspectos, é comum chegar, por exemplo, uma mulher e dizer, não, eu não vou pagar a pensão alimentícia, porque tem que pagar a pensão alimentícia é o homem, mesmo sendo a mulher quem tem mais condição, mesmo o filho ficando com o pai, enfim, a mulher também paga a pensão alimentícia, se for o caso. Por a existência desse mito, a gente ainda tem, por exemplo, ontem mesmo a gente fez um acordo de uma ação que a mulher era requerida, a mãe que foi chamada aqui à defensoria para dialogar a respeito da obrigação alimentar. Ela falou assim, poxa, mas ele vai ter coragem de me cobrar, sua mãe, etc. Eu sou mulher, ele vai me cobrar. E aí a gente acabou de explicar e foi quando eu disse, olha, o dever de alimentar o direito de alimentar é da criança.
e ela vai cobrar de quem quer que seja. Aí eu falei brincando, né? O pau que bate em Chico também bate. Aqui no caso foi na Francisca. Né? Sensacional. Aproveitando que a gente está falando de guarda e tudo, acontece, chegou para a gente nas redes sociais essa pergunta, a mulher diz o seguinte: como eu faço para registrar, para incluir o nome do meu atual marido, padrasto da criança, na certidão de nascimento? Na certidão tem o nome do pai biológico, da mãe biológica, e ela quer perguntar se tem como incluir o nome do padrasto, porque ele também tem responsabilidade, tem demonstrado ali carinho, afeto e cuidado pela criança. É possível uma certidão de nascimento ter 2 pais e uma mãe, por exemplo? O homem está tão apaixonado que ele quer, além da mulher, ele quer também os filhos para si, né? Comecei a compreender então a situação. É isso aí. É importante a gente alertar o seguinte: diante de todo esse questionamento, tem que advertir que o reconhecimento de filhos é um ato irrevogável. Não tem Ctrl+Z. Exatamente. Por quê? Às vezes as pessoas, no calor do amor, quero você, quero seus filhos, não tem problema nenhum. Às vezes não está o nome, ele também está do pai registrado, por isso que eu quero começar com essa resposta. E aí você chega lá dizendo o seguinte: eu quero assumir. O reconhecimento é um ato irrevogável. Então, depois, acabou ali, de repente, eu não estou amaldiçoando nenhuma relação, mas é um fato da vida. Se a conjugalidade se acabar, a relação de parentalidade entre o pai e o filho continua, porque ele foi lá e reconheceu voluntariamente. E o filho não é um objeto que você pega na prateleira, não gostou, vai lá e devolve depois, não deu certo mais com a tua mãe, vai lá e devolve. Então, primeiro, muito cuidado quanto a isso, porque isso acontece demais. Então, ontem, por exemplo, essa semana, porque a gente semana foi boa. Semana se vier sexta-feira aqui que a gente for conversar, eu vou ter o semanário do defensor. E aí o que acontece? Essa situação foi o rapaz, ele não pegou nem 1, nem 2, nem 3. Ele estava no 4º filho, todos que ele chegou lá e recebeu a mulher, incluiu os 4. Acabou a relação. Passaram 15 anos juntos. Ela entrou agora na defensoria com uma ação de alimentos. Ele falou: não, mas o filho não é meu. Não, e etc. Não, está registrado aqui, tá, mas ela pediu e etc. E tal, eu fui lá registrei. O reconhecimento é um ato irrevogável. Ele vai ter agora a obrigação familiar. A inexistência do DNA, não, mas eu quero pedir DNA. É irrelevante, é inexistente, porque ele não estava em erro, ele não tem nenhuma prova, ele foi voluntariamente, fez o reconhecimento, sem qualquer vício, e esse reconhecimento é um ato irrevogável. Mas respondendo, Zé, a sua pergunta, a gente pode observar o seguinte, aqui um detalhe muito importante. Qual é? Nós temos 2 figuras hoje no Brasil. Uma figura é da multiparentalidade. Na multiparentalidade é o seguinte: é plenamente possível que a criança, né, tenha um critério, pelo critério biológico um pai, pelo critério socioafetivo um outro pai. Perfeitamente possível. Agora, precisa entender que não é só constar no registro. Haverá também uma dupla obrigação alimentar. Haverá, quando esses 2 pares ficarem idosos, ela também terá uma dupla observação com idosos, um duplo cuidado, porque os 2 são pais e não há hierarquia. Há uma situação também insuficiente e há também uma necessidade de convivência, porque muitas vezes esse pai socioafetivo ou a mãe quer impedir a convivência com aquele pai biológico. Então, isso eu não posso negar para você. Existe um traumazinho aqui que precisa ser trabalhado. Mas juridicamente há essa possibilidade. Mas eu sempre alerto quanto a essas questões. Porque às vezes tem pai que não é muito resolvido. Pô, o cara vai chegar lá, vai entrar, vai ser pai também. Que negócio é esse? Né? E etc. Um outro chega lá dizendo assim, viu? É o teu pai lá biológico, mas eu que estou aqui. No dia dos pais vai ser aquele problema. Então a gente não pode negar. A gente não vem aqui só para falar de rosa e flores. A gente sempre se preocupa como defensor público. E essa é uma das funções nossas, tá, na lei complementar, é de promover a conscientização das pessoas. A conscientização das pessoas, isso é um alerta muito, e até você que vai procurar de repente um advogado e um defensor, é saber ouvir e verificar se esse profissional ele molda a expectativa. A gente nunca aqui embala em ilusões, aventuras jurídicas. Eu sempre alerto e até oriento os estagiários a moldar a expectativa do valor dos alimentos. Que eu quero 1.000 e etc. Ele trabalha com o quê? Ele está de motoboy. Senhora, isso aqui não estou dizendo que você não tem direito, que não é interessante esse valor, mas eu quero dizer que a gente tem que moldar a expectativa. Vamos colocar, eu gosto de usar essa expressão, vamos colocar a bola no chão. Então, porque a guarda, eu quero que a guarda pode querer na minha casa e quero permitir que ele só venha aos fins de semana. Vamos amoldar a expectativa. A criança só vai ver o pai 2 vezes por mês, porque fim de semana alternado dá isso. A gente vai conversando nesse aspecto. Então, a multiparentalidade ela precisa ser conscientizada. Outro lado é a adoção. A adoção é esse pai socioafetivo, é a adoção unilateral.
Aí é a Defensoria da Infância, Sim. que a gente trabalha também. Mas o que acontece? Agora, nessa adoção unilateral, ele vai ser incluído, e aí o que acontece? E pede para excluir o pai biológico. É bom dar essas duas opções, e aí você quer excluir, aí vai ver se o pai biológico concorda ou não em sair, etc. Tem pai biológico, a grande maioria, até digo para você, eles concordam em sair, né? Se de uma obrigação quando nunca conviveu. No caso de adoção, né? Que é a adoção unilateral, quando nunca conviveu, ele vem ali e diz, olha, realmente, né, a gente era jovem, foi só uma vez, e etc e tal, não tem nenhum problema. Mas é importante esclarecer para quem fez esse questionamento que existem esses dois caminhos. Perfeito. Quando a gente fala assim, alimentos, pensão alimentícia, tem gente que deve pensar que não, então é só para comprar comida, é para comprar o rancho, é para comprar o leite do menino, da menina. E alimentos, né? O nome é esse, mas esse gasto, né? Essa verba, ela vai ser usada para absolutamente qualquer necessidade da criança, né? Quando as pessoas... lamentavelmente, a gente tem uma crise aqui de significante, né? Porque quando a gente dá ali a palavra alimentos, e nem é pensão alimentícia, na lei fala alimentos, e a gente tenta falar obrigação alimentar, ainda é muito imaginado como comida. Se você pedir para qualquer um, faz uma arte aí sobre alimentos, só coloca um supermercado. Uhum. Mas, na verdade, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Opa, né? Titãs. Então, olha só, a gente tem que começar a imaginar que a criança, e quando a gente olha para o artigo 227 da Constituição, os direitos dela são amplos. A criança, ela tem direito a comer? Tem, mas ela tem direito a brincar, tem direito à educação, tem direito ao lazer, à convivência familiar, um transporte digno. Né? Então, diante de todas essas compreensões aqui que são necessárias, é preciso compreender que os alimentos eles não vêm só para suprir a compreensão. Né? Até chama atenção muitas vezes, olha, não é só uma ração que a gente está aqui dando para o animalzinho e etc. Não. O próprio animal que a gente cria precisa passear, ele precisa andar, ele precisa de um médico, ele precisa de todas as situações. A criança precisa e ela tem todos esses direitos. Alimentos também não é só de pai para filho, né? Pode ser de filho para pai, pode ser, enfim, idosos também têm direito a alimentos, enfim. Sim. É preciso compreender que os alimentos eles podem ser de pais para filhos, mas também podem ser de avós para netos, os alimentos avoengos. Então é importante compreender, né? Claro que complementar, subsidiária, mas é possível para suprir total ou parcialmente, embora a responsabilidade primária é do pai e da mãe. Então não é porque, né, isso também já aconteceu aqui, não sei como é que a gente está de tempo, mas chega lá e fala assim, não, ele não trabalha, mas ele é filho de um empresário. Pois é, mas quem fez o filho foi o filho do empresário, não foi o empresário. Então o patamar dos alimentos será fixado naquela responsabilidade primária. Então não é um filho, né, por extensão. Então não há essa ideia, não. Então é importante esclarecer a responsabilidade primária. Mas os avós podem cumprir os alimentos avoengos, o STJ tem falado isso, até, né, ter um cuidado ali para fixar a prisão ou não, mas também tem os alimentos entre irmãos, excepcionalmente, e nós temos também dos filhos em relação aos idosos também, e aí a obrigação é solidária. O idoso ele pode cobrar os alimentos de qualquer filho, solidariamente é a responsabilidade de todos. Esse talvez não seja nem mito ou verdade, mas talvez mais um conselho, né? O casal está se separando em paz, de maneira pacífica, na hora de definir ali como é que fica a questão da visita. Aí, não, vamos regulamentar a convivência. Não, vamos, visita livre, a hora que quiser vem, vai. Você não aconselha isso. Acho que tem que ter a regra bonitinho ali, tudo combinado, estabelecer os dias. A orientação jurídica, ela também passa por uma grande compreensão que é dos alertas que nós somos tentados a viver, que é o da procrastinação. Então, quando a gente sempre evita ali, muitas vezes, mexer, e é como amazonês, mexer na casa de caba. O que é mexer na casa de caba? Não, deixa a visita livre aí e fica um prévio aviso. Aí, às vezes, o casal vem para tentar colocar um marco, mas o coração ainda não está assentado. Uhum. E aí fica essa visita livre. Quando ela começa a ter um relacionamento, e o outro lá descobre, ele começa a querer, como a visita estava livre, sexta-feira, 10h30 da noite, dá uma saudade da criança. Só para não, só queria passar, estava passando. Só para ver a criança, fui lá, né? Então a gente sabe como é que é, né? A situação, olha, visita livre, então o que acontece? Essa semana eu já marquei um compromisso, e aí não vai dar para a criança. No dia que a mãe ou o pai quer fazer, poxa, nesse vídeo devia eu te levar para brincar num parquinho e etc. Então a gente percebe, eu sempre alerto e digo o seguinte, olha, já que vocês chegaram aqui, nesse ponto, é porque vocês reconheceram que existe um marco a ser superado. E eu digo sempre, o combinado não sai caro. Combina antes. É melhor a gente combina no momento de paz. Tudo que a gente combina. Então, quando a gente combina o nosso dia, a gente consegue melhor
né, a cumprir as nossas obrigações. Quando a gente combina o nosso orçamento, fica mais difícil de a gente ficar endividado, porque a gente começa a colocar na caneta e começa a ficar responsabilizado. E eu digo, quando a gente está aproveitar esse momento tão gostoso de paz, a gente combina, não espera o conflito vir, a gente previne, é melhor do que remediar. E aí a gente já pode aqui minimamente regulamentar. Vai ser bom para o senhor, porque o senhor sabe o dia que vai ter acesso à criança, vai ser bom para a senhora que vai ter dia acesso, e vai ser bom para quem vocês mais amam, que é a criança, porque ela sabe que dia vai estar com o pai, que dia vai estar com a mãe, quem vai pegar ela na escola, quem vai deixar ela na escola, porque muitas vezes a visita é livre porque ela esconde um pretexto meu de quê? De não me autorresponsabilizar. Então deixa livre que eu vou no dia que eu puder. Se a gente for fazer as coisas só quando a gente pode, a gente não faz. Ainda tem essa questão também. Então, não, deixa aí o prévio aviso, esse aviso nunca vem. E a criança fica lá, quando eu vou ver o meu pai? E a gente vai deixando para depois. Então, eu sempre brinco, o filho não é um contatinho, o filho é alguém que merece atenção e a gente combina melhor. Quando a gente combina, não sai caro, ninguém... E isso invade até situações, e é importante alertar, para que não venham caracterizar depois um problema lá na vara da violência doméstica, da violência patrimonial, da violência psicológica e etc. Então, a pessoa organizada, ela vai gostar de regulamentar a convivência com a criança e vai sair melhor para todo mundo. Mito ou verdade? Não pagou a pensão, meu amigo? Cadeia. Esse aí realmente não falha. Então assim, essa é a única, é a bala de ouro que a gente tem, a bala de prata aí que a gente tem para salvar. A verdade é que a prisão é excepcional em tudo no direito. A nossa regra é viver em liberdade. Mas existem situações excepcionais onde nós temos um vulnerável, uma criança que está precisando de alimentos. Já passou por várias tentativas. Lembro, atenção, que não é qualquer dívida alimentar que vai gerar prisão. É a dívida alimentar que foi acordada na Defensoria Pública ou aquela que foi homologada pelo juiz em um processo judicial. É essa, ou seja, ninguém está sendo pego de surpresa. A pessoa já sabe que tem uma obrigação de alimentar. E aí é importante compreender que não será de todo o débito alimentar, mas até os últimos 3 meses, que vai gerar uma prisão não para pagar, mas para gerar uma coerção para que aquela pessoa venha pagar. E lembrando que a gente está superando esse momento aí, queira Deus, de Covid, ela ficou por um tempo suspensa por orientação do CNJ, mas já voltou hoje, o CNJ já revogou, já tomou uma nova orientação ao juiz, dizendo que já pode determinar as prisões por decorrente de alimentos, e quero chamar a atenção, essa prisão é em regime fechado. Claro que separado dos presos por prática de crimes, mas é em regime fechado. Existe um prazo, assim, se deixar de pagar 1, 2 ou 3, a partir de quando a pessoa já está sujeita a ser presa por não pagamento? O inadimplemento da dívida, ela já gera o direito à mãe. Não precisa esperar, eu quero esperar 2 meses, 3 meses, 4 meses. Às vezes as mães, também diga-se de passagem, as mães elas são muito compreensivas, elas são muito educadas. A mãe ela não vem aqui desespero, às vezes quando você vai falando isso aqui é a prisão que não é obrigatória, ela não quer prender. A mãe ela vem à defensoria, não é que ela quer prender, castigar, não, é que ela já chegou às últimas circunstâncias. E quando ela chega aqui, ela diz, eu quero receber. Se é o único remédio que tem é esse, a gente vai fazer esse pedido. Mas não é com grande alegria. A maioria das mães, quando a gente chega aqui, a gente percebe, e eu digo isso, mães, por causa dessa nossa realidade fática, mas não querem chegar aqui prendendo, quero vingar. Acontece um caso ali que a gente não pode tomar por generalizar. Então, quando vem essa situação, elas já podem ali solicitar. Mas não precisa esperar 3, 4, 5 meses. Eu sei que é uma expressãozinha, mas a gente chama atenção. O direito não socorre os que dormem. É melhor que você, diante de uma dívida menor, seja logo solicitado. É melhor para ela, que não fica mais fácil de pagar. Mão, e é melhor para ele, que recebe logo, e melhor para quem? Para a criança, que fica menos tempo sem ficar desprovida de algo que é tão essencial. Porque a obrigação alimentar não é para luxo. Muitas vezes a mãe sai daqui, às vezes eu vou pintar, comprar um colchão, essa dívida quando atrasa, que dá um pouquinho e etc. A mãe não vai aqui, eu vou comprar um material escolar para ele, né? Então eu vou comprar um tênis. Não é uma coisa que sobressalta, não. A gente vê a alegria nos olhos das mães assim. Vamos lá, para a gente finalizar então, precisando de entrar com ação de guarda, alimentos, cobrança de pensão alimentícia, procura a defensoria,
129. Sim, querendo regulamentar a convivência, que a gente chama sempre Sim. atenção, né? Procura 129, a Defensoria está de portas abertas no Telegram aí também, né? Para fazer as audiências virtuais, que elas continuam algumas também, que isso também facilita, sempre ali atendendo e procurando dar, em primeiro lugar, esse esclarecimento, essa orientação jurídica, essa educação em direitos, porque isso já promove direitos humanos. E depois a gente vai tentar uma solução extrajudicial, né? Isso é importante também, é valioso valorizar a solução extrajudicial, porque evitar um processo, as pessoas vêm, né, com aquela demanda, eu quero um processo, mas a solução extrajudicial é muito mais efetiva, os dados mostram isso, e aí, se não der, a gente vai para um processo judicial. Defensor Elon Nunes, muito obrigado pela sua presença. Beleza, valeu.